Olá, boa tarde. São 14 horas e 55 minutos em Brasília. O plenário do Senado aprovou no início desta tarde a medida provisória que transfere o Conselho de Controle de Atividades Financeiras para o Banco Central. As informações ao vivo com a nossa repórter Isabela Dutra. Isabela. Olá, Tiago. Boa tarde a todos. Tiago, o plenário acabou de aprovar por 51 votos a favor e 15 contrários o projeto de lei de conversão da medida provisória que transferiu o COAF do Ministério da Economia para o Banco Central. O nome continuou o COAF, Conselho de Controle de Atividades Financeiras, e também a mesma função, combate e prevenção à lavagem de dinheiro. Certo, Isabela. Agora à tarde, então, os congressistas estão todos de olho na questão da votação do Orçamento Geral da União para o ano que vem, 2020. Como é que estão as atividades relacionadas ao projeto de lei orçamentária? Tiago, o relatório foi apresentado hoje de manhã na Comissão Mista de Orçamento. A comissão ficou reunida até agora há pouco. Ela foi suspensa para o almoço e deve voltar agora às 4 da tarde para, enfim, votar o relatório. Logo em seguida começa a sessão do Congresso Nacional, onde deputados e senadores vão votar em conjunto esse relatório. A gente já vai dizer aqui alguns pontos do relatório. O salário mínimo para o próximo ano deve ficar em R$ 1.031. A previsão de gastos com o fundo eleitoral, o relator tinha pensado em colocar em 3 bilhões e 800 milhões de reais, mas ele reduziu essa proposta, vai ficar em 2 bilhões, que era a proposta inicial do Executivo. A proposta de orçamento prevê um crescimento do PIB, Produto Interno Bruto, de 2,3%, compatível com as expectativas do mercado. A inflação para o próximo ano é estimada em 3,5% e o déficit para o governo vai ser de 124 bilhões de reais. A previsão de receita e despesa é de 3 trilhões e 600 bilhões de reais. Mas só o refinanciamento da dívida pública vai consumir 917 bilhões. Então, mais de um quarto do orçamento do país vai ser para isso, Tiago. Então, assim que o orçamento for votado, aprovado no Congresso, ele vai para a sanção do presidente da República. Ok, Isabela, e nós vamos acompanhar tudo aqui pela TV Senado. Muito obrigado. E às vésperas do recesso parlamentar, como vimos aí, o Congresso vai votar o orçamento para 2020. E é nessa hora que deputados e senadores preferem acordo ao confronto, levando em conta as regras do jogo político. Já de madrugada, os blogs e páginas eletrônicas dos jornais anunciavam: os parlamentares recuaram da proposta de aumento do fundo eleitoral para o ano que vem, que deve ficar mesmo em 2 bilhões de reais. O motivo? A possibilidade do veto presidencial. Lideranças dos partidos no Congresso chegaram a cogitar até 4 bilhões de reais para financiar as eleições municipais do ano que vem. Só que diante do prazo limite para a votação e da disposição de Bolsonaro para vetar um reajuste que poderia sangrar recursos da educação e da saúde, senadores e deputados resolveram voltar atrás. Caso contrário, poderiam ficar até mesmo sem dinheiro para a campanha. Mas afinal, o que é o veto? Esse instrumento poderoso vem da República Romana e tem a função de equilibrar os poderes. No Brasil, até 2013, os vetos presidenciais se acumulavam sem apreciação. Mas tudo mudou com uma resolução do Congresso. Veio essa resolução que determinou o seguinte: não, esses 30 dias eles contam da hora do protocolo, do dia do protocolo do veto no Congresso Nacional. Então o presidente da República vetou, ele é obrigado a mandar para o Congresso Nacional as razões do veto, e aí, a partir de recebimento realmente deste veto, ele contava esses 30 dias, o que causa depois desses 30 dias o trancamento da pauta das sessões conjuntas. Então você não pode, por exemplo, votar matéria orçamentária, votar créditos orçamentários, etc. Dos 51 vetos presidenciais analisados em 2019, 32 foram mantidos ou prejudicados, 8 mantidos parcialmente e 11 rejeitados pelo plenário. Perguntados se consideram elevado o número de vetos presidenciais derrubados no Congresso em 2019, analistas e políticos mostram pontos de vistas diferentes. Eu diria que houve também uma mudança de natureza política que foi talvez assim, um menor grau de acompanhamento ou de articulação do Poder Executivo perante o Poder Legislativo na apreciação dos vetos.
Isso, mais recentemente, tem inclusive causado uma derrubada muito frequente de vetos. Toda a legislação está sujeito a isso, e é papel do presidente vetar. Como é papel também do Senado e da Câmara, do Congresso, analisar o veto. Se achar que é importante derrotar, e tem acontecido muitos vetos que foram derrubados aqui. A CPI criada para acompanhar a situação das vítimas e familiares do acidente da Chapecoense, ocorrido em novembro de 2016, aprovou hoje o plano de trabalho apresentado pelo senador Isalcir Lucas. A previsão é de 9 rodadas de depoimentos, sempre às terças-feiras, a partir de 4 de fevereiro do ano que vem. Entre 14 de abril e 2 de junho, a CPI se dedicará à análise de informações e documentos. O relatório final deve ser apresentado em 3 de agosto. Serão convidados a depor representantes do Ministério Público, de entidades esportivas como a Conmebol e a CBF, das agências reguladoras, das empresas de seguro, entre outros. A primeira reunião será para ouvir vítimas e familiares. O meu sentimento hoje é de justiça, de justiça, que a gente consiga realmente, como todos aqui falaram, que a gente consiga dar respostas para essas famílias. Ou o assunto é de governo, ou nós vamos ficar discutindo com a Tóquio Marine, e ninguém vai nos atender. Uma CPI muito técnica, por se tratar de indenização de seguros, então nós precisamos analisar a legislação atual, como podemos aperfeiçoar para não ocorrer mais isso, mas sempre que buscar também os responsáveis por isso. Por que o seguro inicial era um valor, depois baixou o valor, quem é que intermediou isso, por que as seguradoras não estão indenizando, e buscar o responsável disso. O governo tem uma participação importante, já que ele regula a questão do seguro, então a gente pode, com isso, já que as seguradoras são estrangeiras, a gente pode, inclusive, aperfeiçoar em função disso. A Comissão de Educação aprovou o relatório de avaliação do Fundeb, que recomenda a transformação do fundo em permanente. Pelas regras atuais, o Fundeb acaba em 31 de dezembro do ano que vem. O Fundeb, Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais de Educação, é a principal fonte de recursos para o ensino público do país. Por isso, ele foi a política pública avaliada em 2019 pela Comissão de Educação do Senado. O Fundeb é temporário e só tem funcionamento previsto até 31 de dezembro de 2020. No relatório apresentado nesta terça-feira, o senador Flávio Arnes defende a transformação do fundo em fonte permanente. Isso vai permitir que nós tenhamos uma educação básica muito melhor no Brasil. Quando se discute tanto PISA, que nós temos que pensar o que fazer aqui no Brasil. E a resposta é novo Fundeb, garantir os recursos municipais, estaduais, federais, dentro de uma perspectiva adequada. Arnes analisou as 3 propostas em tramitação no Congresso, que prevêem a transformação do Fundeb em fonte permanente, e listou 33 recomendações de aperfeiçoamento do programa. Ele defende o aumento gradual da participação do governo federal, atualmente em 10% do total de recursos. Considerar a necessidade de se encontrar fontes de recursos para financiar o aumento da complementação da União ao fundo, redução de isenções, remanejamento de recursos, reforma tributária com redução da regressividade, alteração da legislação do imposto de renda sobre lucros e dividendos. Os integrantes da Comissão de Educação elogiaram o relatório, que foi aprovado por unanimidade. Nós temos uma equipe econômica que já bradou lá de cima que não é possível aumentar os valores do Fundeb em tais proporções. Mas nós estamos aí aprovando reformas duras, reformas que tiram até direitos de cidadãos brasileiros pobres. Nós temos feito uma coleção de judiação. E a única maneira, é estabelecido gradativamente no Brasil, um avanço da desigualdade.
visível nas ruas das cidades. Por onde a gente anda, qualquer capital, você vê a miséria esplanada nas ruas. E será que uma das maneiras mais eficientes para a gente combater essa desigualdade, que não seja a educação. Eu vou junto com o senador Confúcio, de cobrarmos do governo esse compromisso. Nós estamos arrochando, nós estamos apertando, nós estamos tirando daqui para colocar ali, mas a nossa prioridade dentro dessa casa é com a juventude, são com os jovens, são com as crianças, é com a educação. Foi publicada hoje no Diário Oficial da União a lei que reestrutura a carreira militar e trata do sistema de proteção social dos militares. O assunto foi examinado e votado aqui pelo Congresso este ano e concluído no começo deste mês. O governo espera um superávit de mais de 2 bilhões de reais para os cofres da União até 2022. Entenda as principais mudanças. As regras valem para militares, bombeiros e policiais militares. O tempo mínimo de serviço vai subir dos atuais 30 para 35 anos. No mínimo 25 anos de atividade militar para homens e mulheres. A alíquota da contribuição de ativos e inativos para pensões militares vai passar de 7,5% para 10,5%. Pensionistas vão passar a recolher pelo menos 10,5% a partir de 2021. Na reserva, a remuneração será igual ao último salário, com os mesmos reajustes de quem está na ativa. A idade da aposentadoria compulsória vai variar de 50 a 70 anos, dependendo do posto ou graduação. Quando os militares se aposentam, eles vão para a reserva, mas podem ser chamados de volta a qualquer momento. Casamento e união estável continuam vedados para ingresso ou permanência em órgão de formação ou graduação de oficiais e praças, que os mantenham em regime de internato. A economia do Brasil deve crescer em 2020, mas o nível de emprego com carteira assinada não acompanha o ritmo da evolução do crédito. Saiba mais na coluna da Instituição Fiscal Independente desta semana. A IFE do Senado Federal divulgou no último 10 de dezembro o relatório de acompanhamento fiscal, o RAF. Nós achamos que em 2020 a economia deverá crescer 2,2%. Em 2019, o crescimento deve encerrar perto de 1%. Então, como se pode observar, há uma aceleração, o que vai ser positivo para aumentar o bem-estar das pessoas e a renda das famílias. O que preocupa do lado dos dados de crédito é que as famílias continuam bastante endividadas, o crédito vem aumentando, mas o ritmo de geração de empregos, vagas de trabalho, postos na economia formal com carteira assinada, ainda não vem acompanhando de maneira tão expressiva essa evolução dos dados de crédito. Esse pano de fundo vem produzindo uma evolução de receitas públicas, arrecadação de tributos e impostos, que já é um pouco melhor do que se observava no ano passado e no início deste ano. Até o final de 2019, a ideia é que o governo consiga encerrar esse exercício, pelas projeções da IFE, com um déficit nas contas públicas, mas menor do que se esperava no início do ano. A projeção da Instituição Fiscal Independente é um déficit primário, sem contar as despesas com juros da dívida, da ordem de 95,8 bilhões de reais. No relatório de acompanhamento fiscal de dezembro, nós também analisamos os dados orçamentários. O governo divulga a cada bimestre o relatório de avaliação de receitas e despesas primárias. No relatório do quinto bimestre, a projeção de déficit do governo é de 115 bilhões, em relação a uma meta de 139. Isso significa que, segundo o próprio governo, haveria uma folga de 24 bilhões. O Congresso aprovou 25 PLNs, projetos de lei do Congresso Nacional, que ampliam a despesa em cerca de 21,5 bilhões. Isso poderá piorar as projeções tanto da IFE quanto do governo e deverá fazer com que o resultado primário do ano acabe ficando um pouco pior do que o esperado. É preciso aguardar o encerramento do exercício para que se observe as revisões que o governo vai fazer em despesas obrigatórias, como pessoal,
e as chamadas despesas com controle de fluxo, que também são despesas obrigatórias, para ver como essas despesas aprovadas pelo Congresso serão readequadas, inseridas nesse espaço fiscal que foi apontado no relatório do 5º bimestre. Para acompanhar esta e outras análises, acesse o nosso site e também acompanhe pelo YouTube no canal da IFE. No projeto de lei orçamentária está prevista uma diminuição de recursos para a realização do Censo 2020. O IBGE, que vai fazer a contagem da população, pretende contratar 180 mil pesquisadores e visitar 75 milhões de domicílios. Dom Pedro II foi quem mandou organizar o primeiro censo do Brasil. A pesquisa foi feita em 1872. Foram 12 volumes com mais de 8.500 quadros estatísticos. Contava, por exemplo, o número de escravos. Naquela época, o país tinha apenas 10 milhões de habitantes. Hoje, somos 209 milhões, de acordo com o levantamento de 2010. Ano que vem, essa contagem será feita novamente, já que a cada 10 anos, um novo censo deve ser realizado. O censo tem como missão reunir informações para definir critérios de políticas públicas. O governo federal anunciou um corte de 28% na verba prevista para o IBGE realizar o levantamento no ano que vem. A redução é de 3,1 bilhões de reais para 2,3 bilhões. Na Comissão Mista de Orçamento, foi realizada em novembro uma audiência pública para debater o corte. O autor do requerimento, deputado Orlando Silva, acredita que a mudança no orçamento vai prejudicar o atendimento às necessidades da população brasileira. Isso se dá justo no momento em que nós temos mais instrumentos tecnológicos, inclusive, para aperfeiçoar a apuração das informações e nós podemos fazer a roda da história brasileira andar para trás no que diz respeito ao conhecimento do país sobre si próprio. O IBGE já começou o censo. Experimentalmente, já foram feitas pesquisas em diversas cidades. Mãe, tem um moço lá no portão. Quem é, meu filho? Ele disse que é o recém alguma coisa. Ah, é o recenseador do IBGE. Disse pra ele que eu já tô indo. Você tem um ajuste orçamentário que foi feito e você tem um ajuste no questionário. Esse ajuste no questionário é para você ter uma operação com maior celeridade. Vai ter censo e a população precisa ajudar o IBGE a fazer isso. As professoras precisam disseminar nas salas de aulas que o censo chegou, né, que o censo vai estar dia 1º de agosto, o censo entra em campo. Dia 1º de agosto de 2020, o censo vai entrar em campo e ele vai ficar em campo até novembro, dezembro. Segundo esse professor, a pesquisa aponta onde estão os problemas de áreas como a saúde e a educação. Ele explica que o censo entrega elementos para decidir, com base científica, quais ações o governo precisa realizar. Não existe nada mais perigoso do que um cego atirando. E o governo que tomar medidas sem contar com dados fortes, sólidos, realmente valiosos, ele está atirando no escuro. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet. Acesse senado.leg.br/TV. Obrigado pela sua companhia e até a próxima.